Buenos dias. Olha a cara de sono. São nem 5 da manhã. E é assim que começamos esse dia, vivendo na estrada. Nós somos os Kombi Nômades e estamos indo rumo à fronteira da Venezuela. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. E do ponto onde partimos hoje, aqui de Riohacha, até essa fronteira que vamos cruzar com a Venezuela, que é a Paraguachón, são cerca de 89 quilômetros. E por sorte, nós encontramos outros viajantes, alguns dias atrás, os argentinos, que vão seguir juntos para fazermos essa travessia. Uma coisa que nos deixa um tanto quanto mais tranquilos, já que além do perigo que é fazer uma fronteira assim, neste momento, também existe o perigo nessa estrada, que é uma das rotas mais perigosas da Colômbia. E aqui foram 12.900 o valor do pedágio, tá aqui em reais. Vamos ver até a fronteira quantos pedágios vão ser. Isso porque falta 46 quilômetros, falta pouco agora. Agora sim o sol já tá, ó, bonitão ali. E a gente conversa melhor quando parar no posto de gasolina. Conseguimos um posto aqui de gasolina. O preço do litro aqui é por galão, que dá mais ou menos 4 litros o galão e custa 14 mil pesos colombianos. E vou apresentar para vocês o casal de viajantes que vai seguir conosco essa fronteira, que nos deu um baita alívio. Tá aqui a van deles, são da Argentina. Esse é o Matias e a Paula. E vamos juntos agora cruzar a fronteira. E agora a gente fez essa parada aqui em Maicao, que é a cidade fronteiriça, assim, com essa divisa com a Venezuela. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente deixou aqui já a câmera para poder estar fazendo essa passagem, filmando. Na Venezuela a gente ficou sabendo que é permitido
fazer a filmagem das paradas policiais, dos comandos. Então, isso também é uma segurança para nós, para qualquer coisa que acontecer. Faltam cerca de 11 quilômetros para essa fronteira. Ainda não está aberta porque abre 8 horas e fica até as 5 da tarde. Vou deixar até aqui. Não funciona aos finais de semana também, então mais uma dica. Enchemos o tanque de gasolina, mas ainda passamos um pouco inseguros. Isso porque outros viajantes avisaram para levar, se possível, 1 galão de gasolina a mais, pelo menos 1 galão. Então já fica essa dica para quem for fazer a Venezuela, porque lá dentro dizem que falta em muitas partes, muitas cidades, gasolina. E quando tem é em dias alternados, ou então tem filas imensas, então quanto mais gasolina levar, melhor. Nosso tanque de gasolina também não é original da Kombi, então ele tem só 30 litros. Então seria bem interessante para a gente achar esses galões, no mínimo 1 a mais. Vamos ver se passando a Venezuela a gente encontra isso, já que o nosso foi pro saco no Panamá. Ele estourou, depois de muitos anos rompeu, e aí não tem como dar jeito, é só comprando outro mesmo. Vamos ver se a gente não encontra lá, já que tem essa questão, deve ter mais o consumo desses galões, como era na Bolívia e Peru, que vendia bastante. Olha, chegamos aqui na parte de Paraguachón, que é a parte colombiana. Tá bem próximo de onde faz a nossa saída, aqui a saída do veículo também. Agora os colegas aqui, os amigos argentinos estão aqui na frente. Até aqui foram 2 pedágios no valor de 12.900, tá aqui em reais. E gostamos muito de estrada, dessa parte da estrada assim, mas vou ser sincera que na estrada também a gente vê muita coisa triste, sabe? Animais, pessoas. Então, em qualquer parte que a gente recorreu desses 17 países, estar na estrada para nós é bom, mas de certo modo a gente enxerga uma realidade um tanto quanto dura e triste. Ó, como o lixo aqui, olha a quantidade de lixo. Hoje é um dia um tanto quanto esperado, mas é um dia tanto quanto aflito também. Corrido, né? Aflito, tumultuado, porque fronteira é assim, não tem jeito. Depois de rodar aí grande parte da América Latina, tá faltando a Venezuela e é por aqui que a gente vai entrar pro Brasil novamente. Isso aí. Como vocês viram, não estamos sós, então tá sendo um pouco melhor. Sim, sim. Agora mesmo eles foram lá fazer a saída aqui da Colômbia, estamos no lado ainda da Colômbia. Eles foram fazer a saída do passaporte e depois vamos fazer a saída do veículo. E aí a gente vai revezar entre os casais. Vai um casal primeiro, fica o outro olhando os carros e aí depois vai o outro e assim vice-versa. A gente vai fazer toda essa saída e a entrada na Venezuela. Bom, né? Papai. E a Venezuela acho que merece uma série completa. E é agora que a gente começa essa série com o primeiro episódio. Nossa saída ali. Vamos, eles já voltaram, ficaram com a ONI, isso é muito bom também. Faz tempo que a gente não faz fronteira com outros viajantes e ajuda bastante, viu? A gente sabe que fronteira geralmente não pode filmar. Geralmente não se pode filmar, então vamos ver até onde a gente consegue entrar com essa câmera. A gente sabe já que a parte do carro ainda está fechada, mas que a pessoal tá aberta. E aqui que a gente vai fazer a nossa saída. Pera aí que a gente já volta. E fizemos nossa saída, deu tudo certo. Lá dentro realmente não podia filmar, mas foi bem rápido. Carimbou o passaporte, perguntou se era a nossa primeira vez na Venezuela. Nem entendi, porque ainda estamos na Colômbia. Geralmente quem pergunta isso é o país que a gente está entrando. Sim. Mas tudo bem. E aqui então a gente se despede da Colômbia. Graças, Colômbia, por tudo. Um povo muito alegre, gostamos muito.
E dessa vez foi rapidinho nossa passagem aqui, mas tem alguns vídeos, tem uma playlist completa pra você assistir aí, ó. Assiste lá, hein? Já deixa o like que vem coisa pela frente, será? Pelo menos tá sendo um tanto quanto diferente. Coraçãozinho tá assim, a mil. A Oni aqui, ó, ficou com os titios. Ficou com os titios, graças. Agora os argentinos foram lá fazer a saída do veículo, que já tá aberto. Vamos ver agora, esperar quanto tempo que eles vão levar, que aí nós vamos saber quanto tempo nós vamos levar. E ali na frente, ó, aquele portão azul ali, ó. Eles foram ver se também é preciso levar o veículo. Se precisar, eles voltam aqui. Essa fronteira, pelo menos nesse horário, tá tranquila, viu? Tá tranquila, mas é isso. Tava fechada e acho que pra tarde fica mais cheia. Um carrinho de comida aqui, ó. Logo cedo. O pessoal tá batendo um pratão ali, ó. Por incrível que pareça, eu tô até estranhando. Aqui a gente não vê imigrantes passando pro lado de cá. Não vê venezuelano passando, gente. Ó, tá assim, vazio. Caminhando. Eu falei disso porque vi esse pessoal em cima do caminhão, mas talvez esteja trabalhando, indo a trabalho, não sei. Mas mesmo assim, o que a gente vê nas outras fronteiras, a quantidade de pessoas que passam, aqui tá sendo bem pouco. O que eu tenho visto é que lá na fronteira do Brasil que tá bastante venezuelano lá. E é isso que a gente também vai conferir, né? Afinal, a nossa ideia é ficar aqui na Venezuela, passar pela Venezuela conhecendo, mas fazer o mais rápido possível. Depende de como vai estar, depende de como vamos estar sendo recebido e o clima em todos os sentidos, né? Isso aí, vamos ver como está. Mais uma etapa! Uhul! Agora sim, oficialmente saímos da Colômbia, tanto nós quanto o veículo. E agora a gente vai atravessar ali e fazer a entrada na Venezuela. Agora partiu Veneza. Veneza Sul-Americana. Partiu Venezuela. Aliás, sabia que tem tudo a ver com a Veneza, o nome Venezuela? Isso porque em 1498, Cristóvão Colombo chega na região da Península de Parra, aqui na Venezuela. Um ano mais tarde, em 1499, Alonso de Ojeda começa a explorar a região. E durante essa expedição, Américo Vespúcio, que fazia parte da embarcação, se lembrou de Veneza, quando avistou as palafitas da região do lago de Maracaibo. E aí começou a chamar a região de Veneziola, que significa Veneza, uma Veneza pequena, embora a Venezuela seja maior que a Veneza italiana. E no final, em espanhol, se dizia Venezuela, ficando assim conhecida. Nossa, e o homem tá anunciando ouro. É isso mesmo? Banana ouro, não? Ah, banana ouro. Bem, agora o druida tá lá, ó, debaixo desse sol, pra fazer a averiguação da Kombi. Eles vão ver o chassi e tirar fotos, tanto da frente quanto da parte de trás da Kombi. Ó, tem já o senhor fazendo na van dos amigos ali. Ó, e os papéis eles fizeram ali dentro. Foi cerca de 1 hora. E foi a parte mais demorada até agora. E ainda bem que a gente saiu cedo, né? Porque o sol agora já são para mais de meio-dia e o trem tá pegando aqui. Desde as 4 horas da manhã. Desde as 4. Eu tô aqui dentro agora porque eu não aguentei. Aqui tá mais fresco que no sol. E tem pouca sombra. Você vê que não, ali dentro onde foi feitos os documentos,
só entrou o druida para fazer, eu fiquei aqui com a Uni. E vamos esperar que seja rápido também, né? Depois aqui a gente tem que fazer um seguro pra gente estar rodando com o nosso veículo na Venezuela. Esse seguro a gente vai fazer em Maracaibo. Maracaibo é o primeiro destino nosso na Venezuela. E eu tava rindo aqui, tive de parar porque ele tava tirando as fotos aqui da Kombi bem na hora. Bem, Maracaibo é nosso primeiro destino na Venezuela. Fica mais ou menos 100 km daqui. Vou deixar o mapinha. E lá tem esse ponto de apoio que é o José, que recebe os viajantes. A ideia é daqui o mais rápido possível para lá e comemorar que logo mais, se Deus quiser, estamos aí pelo Brasil também. Mas é isso, conhecer um pouco das praias que falam muito bem de Venezuela e das pessoas, culturas, costumes. E é isso. E é aqui que o druida entrou novamente para ajeitar os papéis. Depois de eles verificarem o chassi e tirarem foto das casinhas rodantes, eles entraram ali dentro e estão até agora, já faz uma meia hora. Totalizando até agora 5 horas de fronteira. Esse. Assim? Agora sim. Aê! Oficialmente em Venezuela. Sim. Muchas gracias. Chao. Gracias. Entramos Venezuela. Estamos aqui com os amigos. Aê! Estamos, lo logramos. Uhul! Agora a gente vai junto até Maracaibo. O próximo destino tá mais ou menos 108 quilômetros daqui. Mas essa primeira parada foi justo pra gente tomar um fôlego, ó, escutar um pouquinho os pássaros, pegar uma sombrinha na beirada da estrada mesmo e a Ori também descansar um pouquinho desse calor. Pra nós já é cansativo, pra ela então, né? Tomou bastante água, hidratou e agora a gente segue mais um pouquinho também atrás de alguma coisa, ó, pra comer. Bora lá! E foi bem cansativa essa última etapa, né? Acho que demorou umas 2 horas. Demorou quase 2 horas. Só o carro, só o veículo. Do demais foi rapidinho, né? A vistoria dentro nem quiseram ver. Quando vê essas malas, essas coisas assim, eles já falaram, vai. A geladeira tá cheia e nem olharam. Tá, nem olharam. Só abriram a porta e abriram aqui, viram ali, tá listo. Mas dos papéis, nossa, 2 vezes a mesma coisa? Muitos papéis, muitos carimbos. Olha o dedinho. Você suja o dedo ainda com carimbo. Não E é foto. E isso tudo, 2 horas. E ainda não fizeram seguro. A gente vai ter que fazer em outra cidade, que provavelmente vai ser Maracaibo. Sempre faz em Maracaibo. Isso aí. Quem entra daqui, né? E o fundo musical aqui tá bonito, hein? Pega de primeira também. E essas vão ser as nossas primeiras impressões aqui, nosso primeiro momento na Venezuela. Até então essa parte da pista tá recapeada, mas tá boa. De lado a gente vê várias construções bem simples, boi andando assim, ó o perigo, ó o perigo. Porque se um serzinho desse vai lá, né? Se um animalzinho desse vai lá pra pista, é bem perigoso, né? Opa! Buenas! E eu vou aproveitar esse momento para responder uma questão que eu recebi aqui de vocês, que é sobre uma carta convite que é necessária para entrar na Venezuela. Bem, na nossa experiência, eu falo na nossa experiência porque cada um tem uma experiência quanto à fronteira. Depende muito da fronteira que você vai fazer, do dia que você for fazer, da pessoa que vai te receber. No nosso caso, não foi necessária a carta convite, é necessário apenas que você passe um endereço que você vai estar indo dentro da Venezuela. No nosso caso, eu dei um print dessa casa, do endereço dessa família que vai estar nos recebendo. E foi super tranquilo. E olha que chique que estamos agora. Os amigos ali deixou conosco um dos seus rádios. Um walkie-talkie, é isso?
E aqui a gente pode se comunicar para saber quando a gente vai fazer uma parada. Isso é muito bacana. Um sonho de consumo. Porque aí quando você tá com mais viajantes, você consegue se comunicar melhor do que com internet, né? Que às vezes falha, como agora que a gente tá sem internet nenhuma. Olha só isso. Um chapéu gigante. Ó, eu não sei como que não explode essas garrafas de gasolina. Bien. Buenas. Bien, gracias. Gracias. ¿Dónde vienen? Somos de Brasil. Venimos de Colômbia. Sí. Gracias. Gracias. Bueno. E ó, estamos estreando aqui na Venezuela a câmera nessa posição, olha só. Isso mesmo, nem tinha visto, né, Adriano? Surpreendi agora. Agora foi mesmo, né? Fica mais fácil, porque ela aqui na frente, de cara com as paradas, os comandos, me dá um pouco de mal-estar gravar eles de cara. E aí a gente consegue gravar os comandos, as paradas, com eles um pouco mais distante, mas ao mesmo tempo, ó, vocês aí e a gente aqui, dá pra gravar, registrar o que eles estão falando, dá pra ver a pessoa que chegar aqui na Kombi, e não o comando em si. Mal saímos do lugar e já estamos parados novamente, né? Aqui numa base comando, né? Vamos ver que eles estão primeiro ali com uns amigos da frente. Tem uns 20 quilômetros, já passamos por uns 10 comandos já, não aguento mais. Mais um agora. Acabei de entrar, olha. E aí eles usam essas barril, né? Esses negócios, esses tambor de ferro, pinta com as cores da Venezuela e coloca na pista como se fosse os nossos cones, né? Sim. Fica estranho ali. Mas é enorme. Buenas. Bien, tranquilo. ¿Para dónde van? Ahora a Maracaibo. Sí, adelante, pues, bienvenido a Venezuela. Muchas gracias. Bueno, yeah. Ah, pelo menos eles estão sendo bem simpáticos. Eu acho que esse negócio de poder filmar aqui na Venezuela mudou muito esse cenário, né? Entre o viajante e as autoridades. Acho que eles se intimidam um pouco quando a câmera tá ligada, porque é uma das primeiras coisas que eles olham é assim, né? Parece que tá vendo se a gente tem câmera aqui na frente, por aqui. E é incrível, galera, é incrível a quantidade de paradas que tem. Acabamos de passar em mais uma ali atrás. E continuam vendendo gasolina, assim, na beirada da estrada. Eu tinha visto através de outros vídeos e pelo jeito é assim mesmo. Eu não encontrei até agora, não encontramos nenhum restaurante, nenhuma mercearia, nenhuma quitanda, nada vendendo nada, assim, nenhuma banquinha na rua vendendo comida. Buenas. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo le va? Bien, tranquilo. ¿De dónde vienen? Tiene que Ahora- ser muy bueno este carro, que no se quiera, ¿no? Ahora estamos vindo de Colômbia. Bueno, son brasileños. Somos brasileiros, sí. É bueno. Vaya con Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bendición. Tá vendo isso aí? Uma rifa. Uma rifa de qual carro é esse? Nossa, nem tem que corre uma banheira. Tá aí, mano. Que zigue-zague louco, hein? Isso é porque já tá cheio de buraco, a pista é cheia. Eles estão fazendo aqui.
falam que existe aqui e que, claro, não cobraram a gente, talvez porque eu tava com a câmera ou por sermos turistas e só cobra o pessoal daqui, não sei. Mas diz que é bem comum e a gente acabou de comprovar o primeiro pedágio do próprio povoado mesmo que faz. Aqui do lado já é o mar. Pra trás, né? Pra trás, mais pra trás. E é aqui, ó, que encontramos um barzinho, sei lá que trem é esse. Tá escrito Depósito São José. Druida foi ver se acha alguma coisa, tanto pra mastigar quanto alguma coisa gelada. Tá aqui do outro lado da rua, um mural bem bonito, por sinal. Êêêê! Só tem normal. Quanto? $1. $1. Ai, conseguimos achar alguma coisinha pra comer. Olha só, se chama tumbarante, que é uma comida muito típica da região de Zulia. Zulia com Z. Tumbarante é uma arepa feita de farinha de milho cozido e empanada numa mistura de ovo que fica um pouquinho crocante por fora. E pode vir com vários recheios. E vem recheada com queijo e presunto. Vamos ver se esse trem tá bom. Ah, vem cenourinha também e vem repolho. Olha só isso aqui. É bem pequenininho. Vamos ver se dá pra encher a pança. Cobrou $2 cada um, você acredita? Aí eu pedi pros amigos ali que ainda tinham pesos colombianos. Porque aí sim, sai $2,500, tá aqui o valor em reais. Em dólar ela ia... Vamos ver se é bom agora. Gente, eu não sei se eu como ou se eu limpo o suor. Diferente. E mal saímos do lugar, já liguei a câmera de novo aqui porque já tem comando. Gente, eu perdi as contas de paradas até esse nosso primeiro destino aqui. Gente, é demais, eu nunca vi coisa assim. Já tinha escutado a respeito, mas não que seria tantos, né? Buenas. Buenas. Bien. You from? Brasil? Ah, Brasileiro? Brasileiro. Puro brasileiro. Ah, muito bem. Sim, sim. Passport, please. Sim. You want to hablar português? Passaporte? De la huevita siempre nos respetó de nosotros, ¿eh? ¿Qué parece que hace? Pizza. Este no. Y este bicho Este tiene dedo sí. así. ¿Cómo? ¿Y hidromática? No. Manual. Sempre manual. E duro. ¿Y la señorita? Sim, está também. Este. Thank you very much, my friend. Muitas gracias. Muito bem. Sim. Falou bem português. Parla em português. Está falando melhor inglês do que eu. Graças. E fala português foi boa, né? Nossa. É, eles acham que... Não sei o que eles acham. Eles misturam o inglês com o italiano, achando que nós aí do Brasil falamos inglês. A maioria ainda acha que... Que loucura, né? Acha que a gente fala inglês no Brasil, porque em vários países a gente passou essa situação, como agora. Fala português? Dale, primeiro pedágio. Em dólar, quanto sale?
Quanto? Sim, não tenho bolívares. Como? Ah, sim, bueno. Agora sim. Gracias. Tchau. Ah, sim. Ela está um pouco apurada, Graças. se diz. E que loucura, né? Aqui eles rifam os carros. Esse daí é $2 a rifa, ó. Tem de $2, tem de 5 Tem até as dólares. motos. Aí, ó. 5.000. Olha só esse daqui. Rifa. Muita rifa. Venda de carro usado também não, mas rifa tem muita. Que loucura. Loucura. Ai, papai. E não é brinquedo não, galera. Mais um pedágio. Quando a gente volta aqui pra filmar pra vocês, hoje, pelo menos essa nossa entrada, ou é pedágio ou é parada policial. Mas depois que a gente chegar no lugar, a gente vai comentar um pouquinho mais dessas primeiras impressões aqui, dessa nossa chegada na Venezuela. Ai, papai, como diz Luísa. Isso aqui é acerola ou é pitanga? Não deu tempo de ver. É parecido, os dois são parecidos. Mais boi assim, ó, muitos que a gente vê no caminho, tudo solto. Aqui pelo menos tinha o pessoal ali, né, ó, 2 pessoas, parece que estava pastoreando. Então, e cadê a enxada? O povo não usa enxada. Aqui capina tudo com facão, e não é só aqui não, a gente já viu isso em vários outros países. É coisa rara ver enxada fora do Brasil. Então tá aí, a enxada, que é uma ferramenta tão simples para nós, parece uma ferramenta muito moderna até então. Porque esses países da América Latina, tudo no facão. E agora a gente tá vendo muitos pontos de venda de travesseiro e lâmpada, né? E ventilador também, Mas é engraçado, é isso, que a gente não vê loja, a gente vê as coisas sendo vendidas assim na beira da rodovia. E também não é tanta coisa não. Ó, a primeira quitanda que eu vejo. Tá aqui, ó, um posto de gasolina, um exemplo de posto. Pelo menos até aqui foram poucos os postos de gasolina que a gente viu no caminho, e todos eles são assim, ó, fechados, com grades. Chegamos em Maracaibo, falta 2 quilômetros para o nosso destino. Socorro, papai!
Muito calor, muitas coisas que a gente viu, tanto quanto diferentes. E outra coisa, a gente vê muito carro tipo barca mesmo, carro antigo. Parece que a gente tá um pouco em Cuba, assim, por mais que a gente ainda não visitou Cuba, né? Não. Mas muito carro antigo. Olha outro ali, ó. Aqui um tanto quanto bagunçado. O trânsito, não sei se é o farol que tá rolando. Salve nômade! Chegamos na Venezuela, Maracaibo. Estamos aqui na casa do José. Os argentinos estão ali com nós. Minha toalha tá no chão. Aqui vai vir uma chuva aí que só Deus sabe, hein? A casa do José é essa daqui, ó. Eles não tá aí agora, saíram. Depois nós vamos mostrar eles. E aí tá, ó. Tô dando uma ajeitada aqui na casa. Aí vai ficar bom,